Então, todo o estudo, todo o movimento, tá, de análise do ano seguinte, ele parte de um princípio, num primeiro momento, astrológico, tá? E a gente precisa entender que o universo, ele trabalha com leis, trabalha com sistemas, nós trabalhamos com campo vibracional e energético, e mesmo que a gente não entenda, ou mesmo que a gente não acredite, ele está ali, ele está acontecendo. Então, baseado nesse estudo, é que eu trago as informações. Então, para alguns de vocês pode ser tudo muito novo, para outras pessoas já é um pouco mais familiar, aqueles que são os meus pacientes, aqueles que já acompanham o meu trabalho, ou que já participaram em algum outro momento desses estudos comigo, já ficam um pouco mais familiarizados com os termos. Mas eu vou trazer tudo de uma maneira muito simples, muito dinâmica, porque a gente precisa entender esses movimentos, porque a gente consegue criar um padrão melhor para o nosso entendimento. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a reconhecer o movimento do que estava acontecendo a cada ano, eu conseguia me comportar e eu conseguia planejar, direcionar a minha energia, o meu foco, para aquelas áreas que eu sabia que precisavam de mais atenção. Então, é como a gente receber, como a gente reconhecer e ter um manual. Olha, temos visita. E esse manual, ele faz com que a gente possa facilitar o nosso trabalho, facilitar o nosso estudo, facilitar o nosso emocional, facilitar o nosso energético. Então, são muitas as questões que a gente consegue trabalhar quando a gente tem esse mapa, esse guia. E lá no começo dos meus estudos, eu comprava alguns guias que falavam sobre a regência do ano, quais eram os planetas, quais eram as épocas mais favoráveis para algum tipo de estudo, algum tipo de prática. Então, eu comecei a gastar muito com muitos livros, com muito material, com muitos cursos, porque eu precisava entender. E ao longo do tempo eu fui buscando as informações, eu fui estudando e eu fui, né, conseguindo a criar o meu próprio material, tá? Então esse é o terceiro ano que eu elaboro o meu próprio material com o estudo do ano da regência, tá? Então, no ano passado, eu trabalhei muito forte, desde o mês de novembro, uma preparação dos meus pacientes, principalmente, porque eu sabia que nós teríamos um ano muito desafiador, como o ano de 2024, porque ele é um ano com a regência de Saturno. E por que eu quero trazer, assim, só brevemente o que é o ano de Saturno para vocês? Saturno, ele é o planeta que é o mais severo, digamos assim, de todos, o mais exigente dentro, tá, de todas as regências. Quando a gente fala de regência planetária, a gente precisa entender que é uma frequência, uma vibração que nos atinge, tá? Essa regência, ela começa sempre no período de março. Aí vocês vão me dizer, nossa, Giz, eu achei que começasse agora, na virada do ano. Na verdade, nesse momento, a gente está tendo o último impulso de Saturno. Já a partir de janeiro, o nosso próximo regente começa a dar as caras. Então, por isso a gente precisa falar um pouquinho do Saturno para entender o que está acontecendo agora. Por que algumas questões estão sendo tão difíceis para algumas pessoas? Por que alguns movimentos sendo tão bruscos e tão complicados? Por que a gente está se sentindo assim? Porque Saturno, ele é aquele planeta que vem, e ele vem para colocar a casa em ordem. Saturno é o pai severo, mas ele é o pai benevolente. Então, Saturno, ele traz uma energia muito intensa de realização. Ele traz uma energia material. Ele fala muito das questões ligadas às nossas conquistas. Aí vocês vão me dizer, nossa, Giza, mas foi um ano tão difícil. Foi um ano que a gente não conseguiu fazer quase nada. A gente não conseguiu desenrolar projetos, ou a gente perdeu muitas coisas. A gente fala muito aqui do início do ano, né, lá no mês de maio, onde a gente teve todo o problema aqui da enchente. Então, ele é um ano que fala de mudança também. E ele é aquele ano, a gente diz assim, Saturno é o cara que vem para tirar as coisas do lugar, porque ele impõe ordem. Então, vocês começam a entender agora por que tantos movimentos e tanto desconforto. É porque a gente precisava encontrar um caminho. Sabe aquele ano que a gente fala muito de propósito?
que a gente fala muito da nossa verdade, do nosso propósito, do nosso caminho, é sobre isso. Saturno é aquele cara que vem e te sacode. E ele diz assim: o que você está fazendo agora? É isso que você quer fazer? Você gosta do que você está vivendo? Você está feliz com o que você está fazendo? Não, então tem que mudar. Então, Saturno é aquele que vem, te traz o movimento, te traz toda a possibilidade do movimento, ele te dá as chances, e é desconfortável, sim, mas se tu acolhe o movimento que ele te traz, o resultado, ele é absolutamente fantástico, porque ele entende que tu veio e olhou para aquilo que ele está te pedindo. É como o pai que te dá uma tarefa e tu cumpre, faz a tarefa bem feita, e aquele pai ali reconhece, então, que esse filho merece algo por conta de ter feito seu tema de casa, digamos assim. Essa é a energia de Saturno. Então, não é uma energia fácil de lidar. É um ano que lida com muita exigência, com muito rigor, e se a gente não está alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente tem para viver nessa vida, viver a nossa verdade, expressar a nossa real essência, a gente vai sim patinar em alguns problemas, a gente vai ter dificuldades, mas nunca a gente pode deixar passar uma oportunidade. Sabe aquele ano assim, o cavalo não passa encilhado 2 vezes? É o período de Saturno. Vai passar muita possibilidade na tua porta. E se tu não pegar, diz, se não pegar, depois eu vejo o que eu vou fazer. Só daqui a 7 anos, tá? Então, por que eu estou trazendo essa fala no começo da nossa aula? Porque se tu ainda tem situações que tu precisa resolver, se ainda tem coisas que tu quer mudar, se ainda tem coisas que tu precisa curar, cuidar, tratar, faça esse movimento agora. Porque já na virada do ano, a gente entra num outro fluxo de energia. O ano seguinte, que é o ano de Júpiter, ele traz 2 palavras que são muito, muito positivas, que são a esperança e a transformação. Então, depois de um ano tão difícil, que tirou tudo do lugar, que é um ano de Saturno, a gente vai trabalhar com uma energia que é totalmente diferente. É uma energia de manifestação e realização. Júpiter é aquele planeta super, super de boa. Ele é o cara da expansão, do otimismo. Ele é aquele que traz a esperança, que traz a boa fé. Então, a gente está precisando tanto, né? Viver esse movimento, refazer as nossas vidas, refazer o nosso olhar, principalmente acreditar de novo. Acreditar de novo nas pessoas, acreditar de novo nos dias melhores, porque sim, eles estão logo adiante, mas eu preciso fazer um movimento. Então, por isso eu falo tanto desse entender energeticamente o que está nos esperando. Porque, de novo, nós estaremos diante de situações que vão nos colocar diante de mudanças, diante de possibilidades, mas eu preciso estar disponível. Essa é a grande palavra. Estar disponível. Estar em permissão. Muito tem se falado sobre permissão, merecimento. Então, não adianta a gente ficar mantrando e ouvindo frequência e participando de grupos se eu realmente não me coloco em permissão para viver, receber tudo aquilo que está destinado à minha essência, à minha verdade. Então, no ano de Júpiter, a gente tem muitas possibilidades de crescimento, muitas possibilidades de negócios, de expansão, fala de parcerias, fala de uniões, fala de uma energia totalmente positiva, diferente de Saturno, que é mais severo, que é introspectivo, que exige, né, tomadas de decisões únicas e individuais. Quando a gente fala de Júpiter, a gente tem a expansão. É muito fácil para mim falar de Júpiter, porque ele é o planeta regente dos sagitarianos, e eu sou sagitariana. Então, se vocês conhecem sagitarianos, vocês vão entender o ano de Júpiter. Ele é aquele ano que é mais alegre, que é mais leve. Ele é um ano que tem as possibilidades de realizar as coisas com mais facilidade. Mas, de novo, eu repito, o que estaremos olhando dentro desse ano? Né? Falando energeticamente do número, a numerologia faz um cálculo dentro de cada ano para trazer também a força que nos rege de acordo com aquele número. Então, vocês imaginam que nós estamos encerrando um ciclo de Saturno e um ano número 8, que fala de todas as questões materiais. Giza, então a gente tinha toda a possibilidade de ganhar dinheiro esse ano. Sim, mas eu precisava estar diretamente alinhado com o meu propósito. Sabe aquela história que a gente tem que estar no lugar exato, na hora exata?
é sobre isso. Num ano de Saturno 8, a gente tem que estar no lugar exato na hora exata. Para dizer sim, ou para dizer não, ou para startar um projeto. O ano de Saturno é o ano de abrir as gavetas e tirar tudo para fora. Isso serve, se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero. É o ano da escolha, da decisão. Quando a gente fala de Júpiter, eu já escolhi o que eu quero, então eu vou para a ação. E Júpiter não fala de individualidade, Júpiter fala de coletividade, de parceria. Então, 2025 é um ano muito propício para as uniões, para as relações, os relacionamentos, né? Ele é um ano muito positivo para relacionamentos, porque ele abre essa energia de possibilidade de troca, de conversa. Saturno é mais rigoroso. Não é que não vai te entregar, mas ele exige que essa relação ou que esse relacionamento ele esteja diretamente alinhado com o teu propósito. Senão não vai dar certo, senão não vai funcionar. Então, por isso, o ano de Júpiter também é mais leve. E o ano de Júpiter, ele traz o número 9. E o número 9, ele traz os encerramentos, as finalizações, as conclusões, abrir caminho para aquilo que é novo. Num ano em que eu estou falando de parcerias, então, se eu estou vivendo uma relação difícil, um casamento difícil, uma relação tóxica, eu preciso olhar para isso. Porque senão, lembra? Só no próximo ciclo eu vou ter a possibilidade de mudar. Então, anotem aí, né? É muito importante, no ano de Júpiter, olhar para as pessoas, para os grupos, para as possibilidades. Elas te trarão todo o êxito, todo o sucesso e toda a realização que Júpiter traz como energia e deixa evidente que a gente vai conseguir trabalhar. Todo mundo acompanhando tudo certinho? Depois eu abro um espaço lá no grupo para a gente conversar um pouquinho sobre dúvidas, tá? E informações adicionais. Quando a gente fala do ano número 9, o número 9 ele fecha, ele encerra. Então, preciso concluir algum estudo. Eu preciso terminar coisas que eu não consegui até agora. É o ano de terminar. Porque quando eu concluo algo, quando eu limpo uma gaveta, eu abro espaço para que algo entre ali. Então, eu abro espaço quando eu finalizo. E é um ciclo. A gente vai passar por todos os anos. No ano que vem, nós teremos um ano número 1, que é um ano que fala de inícios. Então, este ano, eu preciso finalizar. Ah, eu tenho aquela sociedade que não está dando certo. Eu estou naquela casa que eu não gosto. Eu estou nesse relacionamento que é difícil. Esse emprego não... Troca, muda, repensa. Aproveita que Júpiter traz a energia das relações e do coletivo e busca ajuda. Anota parte 2. Todas as possibilidades, tá? De olhar para si, fazer estudos, desenvolver estudos, grupos de estudos. Quando a gente fala de tratamento, de terapia, quando a gente fala de estudos em grupos para terapia ou para desenvolvimento, eles estão amplamente favorecidos. Então, se vocês têm algum trabalho que vocês querem executar em grupo, e isso envolve educar ou aprender, vai, porque vai dar bom, como eu digo, né? Vai dar bom. Se tu tá passando por algum processo de crise, ou tu tá passando por alguma dificuldade emocional, vai buscar ajuda. É o ano de trabalhar a sua pessoa, a sua mente. É onde a gente vai conseguir os melhores resultados, tá? É um ano muito positivo e ele fala de uma prática terapêutica que se chama constelação familiar, e eu sei que a maior parte de vocês aqui já conhece ou já ouviu falar. Porque o ano de Júpiter, ele fala muito dessa questão da coletividade e da ancestralidade. Então, eu preciso olhar para a minha ancestralidade, para o meu saber ancestral e deixá-lo fluir. Então, quando nós temos um ano de Júpiter e a ancestralidade ela é honrada, nós temos muito mais chances de melhorar todas as nossas condições físicas, mentais, emocionais, energéticas, financeiras. Então, é um olhar com mais facilidade. E por que eu estou falando isso? Quando nós temos um trabalho, por exemplo, de constelação familiar, e a gente está falando disso num ano de Júpiter, a gente vai conseguir tratar, a gente vai conseguir resolver. Porém, para quem está fazendo o processo, é um pouco mais doloroso, é um pouco mais difícil, porque já é um ano mais pesado, onde eu estou revirando muitas gavetas.
E quando eu estou fazendo isso num ano de Júpiter, isso se torna mais leve porque eu consigo ter mais facilidade de compreensão. Então, olha que interessante. A gente pode, com mais leveza, tratar de todas as questões que estão pendentes na nossa vida num ano de Júpiter. Saturno exige que a gente faça o movimento. Então, tem coisas que a gente não resolveu e só daqui a 7 anos vai resolver. Mas nós estamos diante de um ano número 9. Então, a parte boa é, não conseguiu correr e resolver isso agora, a gente ainda tem uma sobrevida, porque a energia do ano é uma energia de finalização. Então, a gente pode terminar projetos. A gente não está falando aqui, parece que terminar, que concluir, é só exterminar, né? Ah, porque eu não gosto, não estou bem aqui nesse casamento com fulaninho, eu vou me separar dele. Não. É terminar, é concluir projetos. É tirar do papel sonhos. Isso é o finalizar, o realizar. Então, é sim um ano de muitas realizações. É um ano de muitas possibilidades e boas possibilidades. A energia, quando a gente tem Júpiter falando totalmente assim em expansão, ela permite que a gente abra esse espaço e aonde eu faço a expansão, e aqui eu falo também de consciência, de mentalidade, tudo se torna mais benéfico. Eu tenho trabalhado muito, 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 e tem muita gente que está aqui, está participando dos meus grupos, eu bato nessa mesma tecla. Enquanto eu não faço a expansão da minha consciência do meu campo, eu não consigo acessar uma outra realidade. E se eu quero viver uma outra realidade, eu preciso olhar para isso. Ah, mas eu não gosto do que eu estou fazendo, do que eu estou trabalhando. Então, para onde tu está olhando? Ah, eu não tenho muito o que fazer. Sempre há o que fazer. Sempre. A gente tem que escolher olhar ou não. Porque, naturalmente, nós temos o nosso campo e o nosso mental funcionando num padrão de negatividade. Tá? A nossa mente ela é programada para funcionar na resolução de problemas. Então, eu vou ficar sempre andando atrás do rabo, procurando um problema para resolver. Quando não tem, eu vou criar um, porque daí eu vou me envolvendo, vou resolvendo só o que vai pingando na minha frente. Isso é uma maneira da gente não pensar no futuro, não planejar, e vai vivendo, deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho. Então, se eu tenho um olhar atento sobre isso, e eu vou mudando o meu padrão de funcionamento mental, eu vou abrindo espaço. Gente, é um clássico falar que onde não há espaço, não há crescimento, não há expansão. Então, se eu entro com o meu pé direito num ano de expansão, fazendo aquela faxina mental, principalmente, eu abro possibilidade de realizar. Eu vou ensinar para vocês depois um exercício, tá? Que a gente cumpre aí, pode fazer hoje, ou pode fazer amanhã, antes dessa virada do ano, mas também pode fazer dia 1º, dia 2, só aproveita essa energia, porque ela é uma energia do inconsciente coletivo, então ela é muito positiva por isso. Faça um movimento de desapegar, de soltar, de deixar algumas coisas para trás. Porque eu não consigo avançar carregando peso. Eu não consigo andar carregando peso. Se eu estou projetando uma vida maior, se eu olho para cima, eu quero avançar, eu quero escalar um movimento, eu quero escalar um ponto mais alto, e eu carrego uma mochila pesadíssima nas costas, de mágoa, de rancor, de problema, de trauma, de medo, de cobrança, de insegurança, eu não vou conseguir avançar. Eu vou me arrastar por mais um período e não vou conseguir ir adiante. E é aí que a gente começa a se perder, porque é muito fácil a gente se acostumar com o peso. A gente vai carregando aquela mala pesada e a gente vai ficando acomodado com ela. A gente acostuma, inclusive, a gente se acostuma com o que é bom e com muita facilidade, óbvio. Mas a gente, acreditem, também se acostuma com aquilo que não é bom. A gente vai remediando e vai deixando. E isso acaba por nos prejudicar no processo de evolução e crescimento. Quantas pessoas vocês conhecem que a gente pode olhar e dizer assim, nossa, essa pessoa podia ter ido muito mais longe, nossa, essa pessoa podia ter feito tantos movimentos. Por que a gente consegue olhar para a vida do outro e achar que ele poderia ter feito mais e eu não consigo olhar para mim, para a minha vida e não faço o meu movimento? Porque ele é muito mais difícil. Porque ele requer que a gente saia do ponto de observação, saia do ponto de vista, né, de o protagonista da vida e vá para um outro ponto de observação.
Na terapia de barras de axis, a gente fala, é um interessante ponto de vista. Então, muda o ponto de vista. Muda o ponto de vista que tu vai acessar uma outra realidade. Eu falo muito de acessar outras realidades, né? Visitar uma outra realidade. Porque se eu quero viver uma outra realidade, uma outra possibilidade, eu preciso estar disponível para. E eu nunca vou conseguir acessar, ou nunca vou conseguir enxergar outra possibilidade se eu não me colocar à disposição. Então, aproveitem, que é um ano que permite esse visitar outra realidade com mais leveza. Às vezes é difícil a gente pensar em sair da empresa, ou sair do lugar onde mora, ou tu recebe uma proposta de trabalho que é totalmente diferente, né? É dentro de um outro lugar, é dentro de um outro contexto, mas eu não sei. Pensa, projeta. A nossa mente, ela tem uma capacidade absurda de acreditar em tudo que a gente fala para ela. Tudo, absolutamente tudo. Quer ver? Pensa aí comigo. Quantos de vocês já não acordaram um dia, no meio da noite, absolutamente apavorados com um pesadelo, né? Acordou lá com o coração acelerado, acordou super assustado, precisou sair da cama, tomar uma água. Por quê? Tu estava sonhando. Aquilo não estava acontecendo. Mas o que foi que aconteceu com o teu processo mental, com o teu inconsciente? Ele acreditou que aquilo ali era uma verdade. E aí tu acorda, uma palpitação louca. Tu acorda passando mal. Mas, gente, não era uma realidade. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês acordarem, tá? No meio da noite, tendo, assim, essa sensação muito ruim de que estavam vivendo, claro, aí a gente desdobra em mais informações, aí eu teria que ficar aqui a noite inteira falando para vocês sobre o que é esse lugar que a gente visita quando a gente sonha, por isso a nossa mente cria, né, esse campo e torna isso real, mas a gente consegue se desconectar daquela sensação no momento em que a gente faz um movimento. Então, sim, é importante a gente sair da cama, pegar um copo d'água e pedir, né, ordenar para a tua mente que tu faça um movimento de voltar para o teu campo, voltar para a tua realidade. E aí é importante, tu acende a luz, tu olha, eu estou no meu quarto, eu estou tomando água aqui na minha cozinha. Então, tu faça movimentos que te tragam para a tua realidade. E aí tu vai afirmando para a tua mente. Essa aqui é a minha realidade, está tudo bem, eu estou na minha casa, estou tomando meu copo d'água. Essa é a minha realidade, eu estou na minha casa, está tudo bem. Porque aí a tua mente volta para o teu ponto de equilíbrio, tá? Então, tá vendo o quanto é importante a gente experienciar? Então, experiencia, se permite viver uma outra realidade, uma outra história, um outro lugar, uma outra pessoa. Porque a gente não está aqui vivendo essa experiência terrena para passar toda a nossa vida sem aprender, sem evoluir, sem curar. Nada precisa ser curado, tá? Eu sei que esse momento ele é um pouco tenso, um pouco pesado, a gente fica assim muito, muito, muito pensativo, mas eu quero entregar isso para vocês, trazendo aquilo que eu sempre falo, clareza e lucidez. Isso vai fazer total diferença dentro do teu próximo ano. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu já vi tanta coisa acontecer, eu já vi tanta coisa se realizar, tanta coisa se modificar, no simples fato de entender esse mapa, entender essa linha. Então, agora tu está entendendo que é um ano que vai te dar muitas possibilidades de aprender, de se curar, de mudar, de expandir. É um ano que tem uma energia, tá? Eu não fiz aqui nenhuma busca nas questões ligadas, assim, às religiões e aos orixás, porque dependendo da linha, existe um orixá diferente. Mas eu posso dizer que 2025 é um ano que vai trazer muita força. E como está sendo benevolente, tá? A energia desse próximo ano, porque a gente vem de um ano que nos deixou tão esgotados, tão cansados, mentalmente, fisicamente, principalmente energeticamente. Eu comentei com um paciente nessa semana o quanto estava sendo difícil esse final de ano, porque naturalmente essa época do ano é a época onde a gente tem a maior explosão nas crises de pânico e ansiedade. É um movimento absolutamente natural, tá? Por quê? Porque a gente está encerrando um ciclo. O inconsciente coletivo, ele vibra nesse encerramento de ciclo.
Então, a gente vai começar a olhar para as metas, para os objetivos. E aí, claro, agora virou um meme, né? Que eu comecei o ano com 20 metas e agora só faltam 35 para cumprir. Então, a gente nunca dá conta. Só que o inconsciente, ele cobra. Ele começa a pesar. Poxa vida, eu não consegui fazer a minha meta de 2018 e nós já estamos entrando em 2025. Poxa, eu não consegui cumprir com tal coisa, eu não consegui terminar isso, eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Perdi pessoas pelo caminho. Então, é um movimento natural da vida, a gente vai perder pessoas. Só que, para aqueles que perdem, no final do ano, isso se torna muito mais difícil. Tem pessoas que perderam a família, perderam a casa, perderam o carro, perderam o emprego, tudo ao mesmo tempo, que foi no mês de maio e no mês de junho. Só que o nosso primeiro movimento, a nossa primeira reação, é uma reação de negação, para todos que já conhecem ou fazem a prática terapêutica, entendem, né? Tem a negação, temos que viver o momento do luto, mas a gente não teve esse tempo. Em maio, simplesmente, a gente precisou levantar, arregaçar as mangas, literalmente, e sair. E resolver o que precisava ser resolvido. Então, agora, fica evidente, na época em que a gente comemora o Natal, o Ano Novo, que muitas pessoas não têm mais as suas casas. Muitas pessoas voltaram para suas casas, mas não têm mais a sua história. Sabe aquela história do encontro de Natal, da família reunida, de usar aquela louça, de fazer aquele prato, de decorar a árvore de Natal? As pessoas não têm mais as suas casas. E as que voltaram para casa, elas estão sem as suas histórias. Então, isso pesa muito, isso torna muito mais difícil. Então, o inconsciente, ele vai guardando os nossos gatilhos, e quando as coisas começam a acontecer no externo, é aí que a gente entra em crise, é aí que a gente tem as dificuldades. Então, lá em junho, eu comecei a fazer um trabalho muito grande com o processo terapêutico, cuidando do estresse pós-traumático, porque eu sabia que dentro de um ano de Saturno, todo esse processo de perda, toda essa reviravolta nas vidas, ele seria muito difícil. E as pessoas estavam, eu brinquei na última semana, tá todo mundo enlouquecendo, né? Tá todo mundo passando por um surto diferente. E muito está ligado a tudo isso, a tudo que se perdeu, a tudo que ficou pelo caminho. Então, agora é o momento de fazer um movimento de deixar isso. Isso veio para que eu pudesse me renovar. É fácil, Giza? Claro que não. Mas já que está diante dos meus olhos, eu preciso olhar e resolver. Então, quantas pessoas tinham problemas de abusos dentro da família? E isso se tornou evidente porque as pessoas perderam as casas e foram para o abrigo. A violência doméstica. Tem gente que conseguiu se separar, não conseguia se separar, porque a única coisa que mantinha aquele casamento era a casa. A pessoa perdeu a casa, o que foi que aconteceu? Resolveu aquele problema do relacionamento. A gente nunca sabe qual caminho o nosso campo vibracional e energético vai dar para resolver uma situação quando ela precisa ser resolvida. Então, a gente não tem que esperar que o movimento seja difícil, a gente pode buscar ajuda. Então, nesse ano de Júpiter, no ano 9, essa ajuda, ela é essencial. E aí tu pode recorrer a qualquer tipo de prática terapêutica ou de estudo que faça, né, o movimento. Tem aqui um monte de gente, um monte de colegas do Instituto, e eu acabei brincando com o Jonas na última aula, né? Parece que eu montei essa aula falando para todo mundo fazer terapia ou estudar alguma coisa dentro do Instituto. Mas não, é um fato, tá? Dentro aí da pesquisa que eu faço dentro de todo o ciclo do ano, que é muito evidente a importância de buscar essa ajuda e esse amparo, esse apoio. Né? Aí tu vai buscar onde tu quiser, com o profissional que tu quiser, mas busca, tá? Busca, não deixe de buscar. Para não falar em pesos, eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem saber. Giza, vai ser o ano de enricar, vai ser o ano de... Eu até trouxe o glitter aqui, o famoso glitter que todo mundo quer sempre ver. Sim, gente, é o ano de enricar. Mãos para o céu, é o ano da gente ganhar dinheiro. Aleluia, né? Todo mundo com a mãozinha para cima, aleluia. Vem aí, vem aí. Mas lembra que eu falei do movimento, da ação? Não vai cair um saco de dinheiro na tua porta. Esquece. Mas todo movimento que tu fizer em busca da prosperidade e das finanças, ele vai ser muito positivo. Muito positivo, tá? Mas requer
um cuidado, uma atenção. A gente não vai sair jogando dinheiro pela janela, né? Então, tu pode trabalhar com investimento, vai ter retorno. Para trabalhar com educação, vai ter retorno. Então, se tem alguém aí com projetos para a área de educação, tira do papel, bota na rua, tá? É um ano de muita evolução na área da educação e dos estudos. Para os colegas terapeutas, todo mundo batendo palminha, né? Para os colegas que são terapeutas, tá? É um ano de investir em expansão, conhecimento. Por quê? Porque, como é um ano que tem a facilidade do processo terapêutico acontecer com mais leveza, muito mais pessoas estarão disponíveis para os tratamentos. E é preciso um olhar diferente sobre o que está acontecendo, sobre o mundo das terapias, tá? É preciso um olhar mais direcionado. Vai acabar aquela coisa do bloco, tá? Eu vendo 19 sessões de reiki. Não. A gente precisa olhar especificamente para aquele paciente e entregar para ele especificamente o que ele precisa. Senão, o terapeuta não vai conseguir o crescimento que ele espera. Gisela, mas eu não sei. Ok, me chama lá depois e a gente conversa, tá? Então, é muito importante um olhar sobre modificar a maneira como estamos cuidando, tratando. Saturno, ele é aquele cara sério, fechado, rígido, tá? É o pai severo, exigente, é aquele que fala dos processos, dos sistemas, da coisa que não muda muito de lugar, tá? É tudo muito cartesiano. Então, 5 sessões de tal coisa, 4 dias de não sei o quê, é Saturno. Quando a gente fala de Júpiter, é muito mais expansão. Então, é muito mais possibilidade, é muito mais leveza no processo terapêutico. Então, a gente precisa trabalhar com mais leveza. Mudar um pouco também o aspecto aí de como estamos entregando, né, ou formatando o trabalho com os nossos pacientes. E para aqueles que querem ingressar nesse universo, é o melhor ano para desenvolver estudos, porque com mais clareza tu vai entender, tá? Toda a prática terapêutica e todo esse desenvolvimento, tá? Quando a gente fala ali da prosperidade, gente, tudo que vocês tiverem intenção e isso estiver ligado ao teu propósito de trabalho, tu pode investir e tu pode buscar parceria, parceiros, sócios, aliados, companheiros, né? E todas essas sociedades, elas precisam estar ligadas também a um processo que é muito importante. E aí, de novo, eu falo aqui da nossa velha constelação familiar, a lei do equilíbrio. Tá? Não vai adiantar num ano de Júpiter tu te associar com o Joãozinho, que é muito articulado, que tem muita possibilidade de te ajudar, e aí tu sugar tudo que tu pode do Joãozinho, achando que vai dar certo. Não vai. É um ano de muitas trocas, de relações justas. Então, se eu estiver olhando para algum tipo de negócio ou para algum tipo de parceria, onde algo só vai me favorecer, não vai dar certo. Por algum tempo vai dar, mas depois você vai acabar perdendo. Então, olhar atento, tá? Olhar atento sobre aquilo que eu estou desenhando, como eu estou desenhando, como eu quero realizar. Se eu penso só na individualidade, num ano que é do coletivo, não vai dar. Não vai rolar, tá? Tu pode até ter um pouquinho aí de êxito, mas não vai por muito tempo. Então, se tu quer algo que seja mais duradouro e que isso seja permanente, que isso te dê retorno permanente, olha para isso. É muito a questão também da justiça, tá? É a lei do equilíbrio em ação. Então, nada onde eu tente passar a perna em alguém vai muito longe, porque é um ano de parceria, não é um ano de recorde. Então, se tu tem alguma coisa para resolver, já resolve agora. E aí entra Júpiter livre para te associar a outro grupo, a outra escola, a outro lugar. E aí tu vai ter a possibilidade, tá, de desenvolver mais ganhos. Ele é, sim, um ano muito benéfico, porque ele traz consigo toda essa energia do Júpiter e da expansão, está mostrando que crescer e ter mais dinheiro é possível. Então, a gente pode olhar para isso com mais otimismo, tá? Com mais alegria. Essa é a grande palavra, tá? Se a gente pensa assim no planeta Júpiter, ele é o maior planeta. Então, ele traz exageros também, né? Cuidado com os exageros. Ele traz toda uma energia de ser mais disponível, mais alegre, mais leve.
Então, se a gente vai trabalhar com mais alegria e leveza, a gente vai ter retorno mais positivo. Só que a gente não pode ser infantil, inconsequente. A gente não pode ser exagerado. Por quê? Não condiz com o nosso papel de adultos, né? Pessoas adultas. Mas deixa eu falar uma curiosidade aqui para vocês sobre a numerologia, tá? Eu estou falando aqui que o ano de Júpiter, ele é um ano número 9. Esse número, ele é um número que é dado por conta da soma, tá? Dos 4 algarismos aí que compõem o 2025, somando a gente tem o número 9. Então, é uma energia que fala do coletivo. Eu tenho a minha energia do meu ano pessoal? Tenho. Então, é muito interessante fazer o cálculo do seu ano pessoal, tá? Depois eu posso ensinar vocês. Porque aí eu tenho o meu mapa com a localização exata, com o ponto exato que eu preciso trabalhar. Então, eu fiz o cálculo e o meu número dentro do próximo ano é um número 5. E o número 5, ele fala de muito movimento. Ele fala de muitas possibilidades. Ele fala de expansão, junto com Júpiter, que é um ano de expansão. Então, imagina, meu ano vai ser um agito, aquela coisa de estar em outros lugares, desenvolver outros trabalhos, outras histórias, outros estudos, outros movimentos. Então, vocês percebem o quanto isso já me prepara para tudo que vem pela frente? Eu preciso entender o que acontece dentro desse ciclo para me organizar, para me preparar, para poder executar, né, o meu ano da melhor forma. Então, quando eu falo de fazer todo um estudo e todo um olhar sobre isso, é porque a gente cria, o nosso autoconhecimento, ele vai fazendo com que a gente vá criando novos mapas, novas possibilidades de trabalhar, de criar e de se entender. Todo o processo terapêutico, ele envolve esse olhar para si e trabalhar com as suas ferramentas, fazendo com que isso jogue a nosso favor. Então, se eu reconheço quando é o melhor momento para fazer um movimento, se eu sei que dentro desse ano as possibilidades de trabalho são melhores, os estudos, se é um ano que permite a minha expansão e meu movimento, fica muito mais fácil lidar, por exemplo, com uma possibilidade de fazer uma viagem para um trabalho. Eu já sei que esse ano vai ser um ano onde essas possibilidades serão maiores. Então, eu já tenho que me colocar à disposição. Entender que se alguém me chama, é porque é um movimento que eu posso cumprir, que eu devo cumprir. Entende? Esse alívio que a gente começa a sentir quando a gente entende energeticamente, dentro do nosso campo, os movimentos que a gente precisa fazer. Tá? Eu falei lá dentro do Instituto, durante todo este ano, sobre campo energético, falei muito de radiestesia, todo o trabalho que eu executo com o pêndulo, todos os tratamentos, e lá na aula eu trouxe, tá, para todos os participantes, um gráfico, porque a radiestesia faz a leitura do nosso campo vibracional, ela faz uma leitura e ela me traz um mapeamento, né, de como eu estou me sentindo, qual é a minha frequência, qual é a vibração, o que eu preciso em termos de tratamento. E eu tenho várias possibilidades, e uma delas é trabalhar com elementos, com gráficos, com símbolos, e esses símbolos, entre eles, temos aí um gráfico de radiestesia, não é um gráfico que trabalha com todos os planetas, então a gente tem a felicidade de ter um gráfico de radiestesia para ser o nosso regente aqui do ano de 2025, tá? Esse gráfico se chama o Turbilhão com Júpiter. E o que esse gráfico de radiestesia vai fazer na nossa vida? Ele vai trazer toda a energia de Júpiter multiplicada, vibrando em expansão, em crescimento, em realização. Então, eu dei esse gráfico de presente para os participantes lá do evento. Eu vou colocar esse gráfico depois lá no grupo para vocês. Vocês podem imprimir esse gráfico, tu pode colar ele no teu espelho, na tua agenda, cola no teu celular, põe como proteção de tela no telefone, põe no computador, porque ele é um elemento gráfico, ele é um símbolo e ele carrega, tá, uma energia. Para os colegas que já são radiestesistas, usem esse gráfico dentro dos protocolos de tratamento com seus pacientes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. Eu oriento como realizar o trabalho, tá? E eu não podia fazer diferente, né? Eu criei
eu coloquei, na verdade, eu não criei, né? O gráfico turbilhão com Júpiter, ele existe há muitos anos. E eu coloquei o turbilhão com Júpiter dentro de um protocolo de tratamento. Então, hoje, os meus pacientes, eles têm essa possibilidade de receber energeticamente o tratamento do turbilhão com Júpiter dentro do seu campo vibracional. Daí, lógico, né, dentro da leitura, dentro do mapeamento que eu vou fazer com ele no processo de tratamento, para ajudar, para corrigir ou para startar, então, aquilo que ele precisa dentro desse ano. Então, vocês conseguem perceber a importância da gente ir juntando todas as forças que a gente tem para fazer com que a gente possa aproveitar tudo aquilo que está disponível. É como se a gente estivesse saindo de um período de uma seca muito grande, a gente vê que o tempo está fechado, o céu está carregado, vai chover, mas eu estou de mão vazia. Então, o que eu estou entregando para vocês aqui nessa aula são as vasilhas, são as possibilidades para que vocês arrecadem toda essa água e para que vocês armazenem isso e possam ir utilizando ao longo de todo 2025. Então, busquem recursos também, fora, né, esse movimento aqui, essa orientação que eu estou dando para vocês, busquem mais, porque isso vai servir como a água que vai chegar aí como chuva para trazer um pouco mais de alento para vocês, tá? Quando o povo me pergunta, teve gente que me mandou mensagem, Giza, tu sabe qual vai ser a cor do ano? Quando a gente fala de cores, e a gente está trabalhando com o Júpiter, e Júpiter trabalha muito as questões, assim, da expansão da energia, tudo que a gente pode se conectar em expansão vai ser facilitado. Então, eu olho muito para o dourado. O povo me perguntando, qual a cor da roupa para a virada do ano? Gente, eu já dei um jeito aqui de trabalhar, de buscar, né, uma roupinha dourada, porque a gente não é bobo, a gente não vai perder a energia, mas tu pode trabalhar com todos os tons que são nos tons de terra, nos tons de cobre, porque eles são cores que são referências do planeta Júpiter, tá? E se tu olhares também para cristais, todos aqueles que estão ligados a essas cores. Então, a gente tem a ágata de fogo, a gente tem o citrino, a gente tem o jaspe vermelho, tem o jaspe amarelo, tem o laranja. Então, todas essas cores que remetem, tá? Todas essas pedras, todos esses cristais que remetem a essa cor, eu posso utilizar nesse sentido. Se eu quero trabalhar a energia de Júpiter e eu quero trabalhar com a prosperidade e a abundância, a gente pode utilizar o cristal que é o citrino, tá? Giza, mas eu tenho uma pedra aqui que é a pirita. Pirita, classicamente, é uma pedra que a gente trabalha para a energia do dinheiro. No que eu estou focando, tá? Dentro de um movimento, dentro de um ano que traz uma cor diferente, eu preciso, então, colocar a energia desse cristal correspondente. Não que tu tenha que se desfazer da tua pirita, não, mas coloca um outro como complemento, tá? Então, anota aí os cristais, todos aqueles que estão ligados às cores que remetem ao planeta Júpiter, tá? Mas eu posso, com relação à roupa, né? A mesma coisa. Mas a roupa branca vai fazer diferença? Claro que não. Vai botar uma roupa branca, tu vai passar o ano inteiro infernizando a vida das pessoas, tu não vai ter paz, tá? Mas ela é uma referência, pelo menos, para tu te lembrar, né? Vamos entrar o ano em paz, por favor. Usa, aproveita da energia, mas faz a tua parte, porque não é a roupa que vai fazer aquilo ali sozinho, tá? Mas para quem gosta de fazer esse estudo das cores, use, abuse, tenha elementos dentro do teu espaço de trabalho, dentro da tua casa, usa as cores como referência, porque a cromoterapia, sim, ela vai te ajudar. Mas, repito, a gente precisa estar numa frequência e fazer com que aquilo também esteja reverberando no meu campo. Não adianta só eu achar que sozinho aquilo ali vai resolver, tá? Quando a gente fala dos aromas, a gente fala muito daquilo que é mais alegre, vibrante. Então, tudo aquilo que remete aos cítricos, porque o planeta Júpiter, ele fala de energia, tá? Então, tudo aquilo que remete ao cítrico, então, laranja, tá? Bergamota, óleo essencial, né, de bergamota, o óleo essencial de laranja. O óleo essencial de laranja, ele é muito bom também para as crianças, tá? Pode ser usado por adultos, pode ser usado para crianças. As crianças não são, assim, todos os óleos que a gente pode trabalhar. Então, por isso eu falo do óleo de bergamota e do óleo de laranja como óleos que tu pode ter, assim, os óleos da casa, da família, pode utilizar com tranquilidade laranja, todo mundo vai ficar bem.
Existem blends, eu não estou com o meu Rolon aqui, mas tem um blend da Via Aroma que é com laranja, que é maravilhoso, e ele é um blend que é justamente para o trabalho da energia. E aqui, se tem o terapeuta que trabalha com aromaterapia, também pode criar o seu blend. Usa um óleo carreador, mistura algo com laranja e vai dar bom. Pode usar o alecrim, né? O alecrim também serve como um bom carreador, e o alecrim, ele é um óleo também que faz uma abertura, assim, do nosso campo, principalmente do mental, tá? Então, tudo aquilo que traz frescor e expansão é o melhor aroma para a gente utilizar dentro desse próximo ano, tá? Eu tenho também uma frequência. Gente, a lista do que vocês vão receber dentro desse grupo, ela tá muito boa, muito grande, muito grande. Eu vou entregar para vocês algumas dicas, algumas coisas muito boas, então aproveitem, tá? E, claro, orientações maiores e, enfim, aí a gente precisa ver caso a caso, tá? Como fazer a utilização, mas eu posso te orientar também. Depois o povo pode me chamar, tá? Eu vou entregar. Mas, Giza, como é que eu faço para entrar o ano com um pouco mais de clareza e leveza, porque eu estou muito atordoada, está muito difícil, eu não estou conseguindo processar as informações, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Está terminando o ano e eu não consegui nem entender o que era para fazer. Repito, eu vou entregar para vocês um protocolo que é para banir, extinguir, eliminar, deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás. Não é fechar uma gaveta com um monte de bagunça dentro. É diferente. Ah, deixa isso para lá. Não. É um protocolo para te trazer uma resolução. Para tu entrar no teu próximo ano com um espaço para realização, para movimentar. Tá? Eu vou entregar. Porque a gente precisa, principalmente, de processos de limpeza, tá? Então, esse protocolo, ele é uma ferramenta que eu entrego para os meus pacientes quando eu faço com eles o atendimento de limpeza. Então, todo atendimento, toda a limpeza energética de final de ano, hoje eu estava atendendo até há pouco tempo, cheguei em casa correndo aqui, tá? Para gerar o link de vocês, porque eu estava atendendo até agora. Limpeza energética é algo que é indispensável para fazer nesse momento. Indispensável. E é preciso que tu olhe, tá? Uma dica aí para vocês, olhem para o que vocês estão vivendo hoje, para perceber se vocês estão precisando passar por esse processo de limpeza ou não. A maioria, sim. Ah, mas eu já fiz uma limpeza semana passada. Observa hoje, agora, amanhã, como tu tá te sentindo. Porque a limpeza energética, ela é igual banho. A gente vai tomar banho todo dia, óbvio, fisicamente eu tenho que limpar o meu corpo todo dia. Mas energeticamente eu tenho que limpar o meu corpo para dependendo da situação de onde tu trabalha ou do ambiente que tu vive, pelo menos uma vez por semana. Ah, eu fiz uma limpeza energética em setembro. Gente, já era. Diante de tudo que a gente está vivendo, já foi. Conforme o que tu está vivendo, se tu fez na primeira de semana de dezembro, já foi. Porque a gente está sofrendo um período de muitos ataques energéticos, é natural. Então, observa como tu está te sentindo. Se existe muita fadiga, muito cansaço, muita exaustão. Se tu tem dores repentinas, dores de cabeça principalmente. Se tu sente perturbação. Se tu sente dificuldade para realizar alguma tarefa que é simples. Ah, eu estou sempre acostumado a fazer o mesmo trabalho, agora eu me sento e não consigo fazer. É resultado de um ataque energético também, né? Ah, eu estou com dificuldade para dormir. Ou eu durmo, apago, não, simplesmente é meio-dia, não consigo me acordar. Então, é observar algo que está fora do teu padrão de normalidade. Fora do teu padrão de funcionamento, tá? Significa que tu precisa passar por um processo de limpeza. Quando as coisas não desenrolam, os negócios começam a ficar travados, quando o dinheiro desaparece, quando começa a quebrar tudo dentro de casa. Queimou o chuveiro, queimou a lâmpada, daí o carro não sei o quê, daí o prato quebrou, o copo caiu. Limpeza energética. Pode fazer pessoal e tu pode fazer para o ambiente. E aí, quando eu faço a limpeza do meu paciente, a gente trabalha em todos esses campos. O que precisa ser visto? Então, eu sempre entrego algo que ele precisa realizar, eu pesquiso, óbvio, eu tenho. É porque, como eu desenvolvi um trabalho, uma mesa de limpeza, eu consigo identificar os processos que levam o paciente a estar passando por aquele movimento, tá? Aquela necessidade. Então, a gente consegue entender se é alguma causa física, se é emocional, se é algum ataque energético, e aí a gente atua direto no ponto de solução, tá? Então, se observem,
E claro, o que eu vou entregar para vocês é o primeiro movimento, tá? É uma das ferramentas. E hoje a gente tem aí em torno de 20 ferramentas para trabalhar com limpeza. Mas vale a gente fazer um banho de sal grosso? Muito. Mas se no dia seguinte tu não estiver legal, é porque precisa algo maior. Sabe aquela história de a gente tomar um antibiótico? Qualquer coisa que acontece, tu vai lá e toma um antibiótico. E toma o mesmo antibiótico. A limpeza energética é a mesma coisa. Mas eu não tô legal, eu tomo um banho de sal grosso. Chega uma hora que o sal grosso não dá mais conta. Sabe o meme aquele do incenso do 1,99? Mas o incenso de 2 pila, que o incenso está brigando sozinho com as energias, é sobre isso. Nem tudo a gente vai conseguir dar conta com incenso, nem tudo a gente vai dar conta com uma frequência, nem tudo a gente vai dar conta com um banho de sal grosso. Então, a gente precisa de mais elementos. A gente precisa de algo mais intenso, mais potente, mais forte. Tem que ter um antibiótico mais reforçado para trabalhar. E nessa época do ano é muito benéfico fazer. Por quê? Porque eu vou entrar num novo ciclo. Por que eu estou fazendo essa aula hoje? Porque amanhã é o dia mais positivo do ano. Embora ele seja um dia bem pesado, assim, por conta de muitas memórias, muitas lembranças, mas ele marca uma positividade absurda. Porque ele é aquele dia, assim, que acabou. Eu não vou mais me estressar com nada porque acabou. Eu vou me preparar porque amanhã começa tudo de novo. E amanhã vai ser muito melhor, e amanhã vai ser muito bonito, e amanhã vai tudo dar certo. Então, ele carrega no inconsciente coletivo uma positividade muito grande. Então, ele tem uma energia muito boa. Então, por isso eu quis trazer tanta informação para vocês hoje, para que vocês vibrem e vivam amanhã toda essa energia positiva já de expansão, sabendo que o próximo ano é um ano muito positivo. Né? O povo ficou muito feliz com a aula, quando eu falei lá no Instituto sobre tudo que tinha de bom, de expansão, de alegria por vir, porque nós vivemos dias muito difíceis, né? Por si só já tinha sido um ano pesado, e energeticamente também foi. Então, amanhã aproveitem para fazer aí os seus processos, o seu protocolo, né, de desapego, aproveita para fazer todas as suas faxinas mentais e emocionais. Aproveita para fazer algum protocolo de limpeza. Se precisar de ajuda, estamos aí. Eu coloquei hoje mais cedo, lá nos meus stories, eu não sei se todo mundo viu, a mesa nova de limpeza energética. E foi muito bonito como todo o desenrolar dela aconteceu, porque é uma mesa que eu desenhei no ano passado. No final eu desenhei ela em setembro, fiz alguns atendimentos e no final do ano eu coloquei um gráfico novo para trabalhar, porque ela fazia só o processo de limpeza. E aí, em 2024, eu comecei a trabalhar com um alinhamento, com um tratamento energético. Então, eu avancei um nível, avancei um campo, entregando mais ferramentas. E agora, não foi diferente, eu sempre faço a avaliação das ferramentas que eu trabalho. E quando eu fiz a avaliação da mesa, foi requerido que eu colocasse mais ferramentas. Então, hoje eu estou trabalhando com uma mesa de frequência muito mais alta, porque a energia de Júpiter, ela é uma energia de muita expansão, uma frequência muito alta para se trabalhar. E essa frequência, ela vibra e nos puxa para cima. Então, eu trouxe essa frequência para a gente trabalhar dentro dessa mesa. Então, os pacientes que receberam atendimento hoje, de limpeza comigo, eles já receberam essa alta frequência, e o povo está vibrando, né? Nossa, como foi diferente, nossa, como foi bonito, como eu entreguei coisas diferentes para esses pacientes hoje, né? Deixa eu ver se ela está aqui, porque, gente, vocês estão ouvindo barulho, isso é a Juma, é a minha gata, ela está aqui brincando, ela adora, né? Ela adora, deixa eu pegar aqui embaixo. Todos aí comigo ainda? Não foram embora? Estão ali, né? Ó, vocês conseguem ver direitinho. Bem novinha, coisa linda. Vocês conseguem ver direitinho. Coisa mais linda de Deus. Ó, esse aqui é um seletor e ele vai me dar no teu corpo. Então, eu tenho os aspectos físicos, os aspectos emocionais e os aspectos mentais, que te levam a estar nesse processo. Por que tu precisa da limpeza energética? Eu te digo por quê. Aqui. E eu coloquei 8, 9 ferramentas.
8 elementos. Ah, ele está desfocando, né? 8 novos elementos aqui, ó. 8 gráficos. Então, eu tenho gráficos e símbolos, eu tenho 8 ferramentas novas. Eu coloquei uma ferramenta que só existia numa mesa. Existe, para quem trabalha com radiestesia, trabalha com mesas, tem uma mesa que se chama mesa anti-magia. Então, imagine que eu fazia um atendimento para o paciente, um protocolo de atendimento para ele, e aparecia que ele precisava de um trabalho de proteção com relação à magia. Não só a magia negra, mas a magia num sentido, assim, de inveja, de pessoas que estavam prejudicando, né, a tua vida pelo simples fato de estarem ali desejando o mal ou invejando aquilo que tu construiu. Então, dentro da mesa, eu coloquei os gráficos da mesa anti-magia. Então, eu não preciso mais fazer 2 atendimentos. Antes fazia um atendimento de limpeza e mais um atendimento com a outra mesa. Então, agora não precisa mais. Os gráficos da anti-magia já estão aqui. E o que acontece? Se tu precisa, olha aqui a Juma, eu vou te entregar. Já está aqui dentro, já vai acontecer tudo junto. Eu coloquei 2 gráficos de limpeza extra. A gente tem um gráfico que se chama Código 21. Ele é um gráfico que faz um trabalho de limpeza nos nossos registros akásticos. Então, se a gente precisar visitar uma realidade que está dentro da história que a tua alma viveu, a gente vai acessar esse gráfico e a gente vai conseguir trabalhar. E eu vou conseguir te entregar o teu protocolo, né, o teu processo completo de limpeza. Então, fica à disposição. Amanhã eu consigo realizar individualmente, tá? Somente 2 atendimentos. Eu não tenho agenda, não tenho como atender mais do que 2 pessoas, tá? Mas eu vou colocar para vocês uma possibilidade de atendimento lá, de presente. Deixa que lá no grupo eu entrego para vocês, tá? Mas uma possibilidade muito grandiosa, assim, de trabalhar com essa mesa amanhã, ainda, né? Aproveitando aí essa energia do dia 31. Eu não mostrei para vocês que está aqui embaixo, ó, o nosso Júpiter. Vocês não vão enxergar. O turbilhão com o Júpiter. Não preciso nem dizer que ele apareceu para todo mundo que eu atendi hoje, né? Não preciso nem falar. Creio eu que ele estará presente também dentro dos próximos atendimentos. E eu tenho trabalhado muito com os códigos Grabovoi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Grabovoi, um matemático, cientista, doutor em matemática, ele estudou a frequência dos números e ele fez algumas combinações. Sabe quando a gente precisa acessar um cofre e tu tem uma senha, e tu tem uma combinação? Então, Grabovoi descobriu várias combinações para desbloquear, para destravar, né? Criou algumas senhas para a gente acessar alguns campos e manifestar algumas coisas. É um clássico, todo mundo já conhece, né? O 520, o 520, que na verdade a gente não pode falar 520, a gente tem que falar 520. Ele é o código que manifesta dinheiro imediato, né? Então, sempre que a gente está precisando que caia um Pix na conta, a gente vai lá e coloca. Pode colocar no pulso, pode anotar na mão, num post-it, num papelzinho, colocar, assim, lugares visíveis e ativar. 520, 520. E aí ele se manifesta. O que a Giza inventou de fazer, né? A Giza inventou de pesquisar qual seria o número para 2025. Que número compõe a energia de 2025? Então, anota aí, porque é um código que está aqui na nossa mesa, e aí eu vou ativar ele no campo do paciente, se for requerido que seja ativado. Lembrando que todos os gráficos, todas as ferramentas que ficam nessa mesa, elas são ativadas conforme a solicitação do campo do paciente. Então, eu não abro a mesa e vou lá, vou entregar esse código aqui para a Sabrina. Não, só se a Sabrina precisa, o pêndulo vai sinalizar e eu vou entregar, tá? É um processo de cura. E o código para o ano de 2025, anota aí. Eu vou até anotar aqui no meu pulso. Já vou começar a materializar ele aqui. É o código 71931. Então, anota aí. 71931. Então, a gente tem a espiritualidade, a individualidade, os inícios, os términos, a perfeição, todos manifestados dentro desse número. Então, ele é um número que trabalha
proteção e realização. Então, por isso ele está dentro dessa mesa de limpeza, alinhamento e tratamento energético. Então, eu estudei, eu trabalhei em função disso e coloquei, assim, muita energia dentro desse material. Se alguém tiver alguma dúvida depois sobre isso, pode me chamar, eu passo as orientações. Quero saber se vocês anotaram aí essas últimas informações. E Sim. um banho, todo mundo anotou? Um banho muito bom para a gente realizar amanhã, pode ser o clássico banho com sal grosso, e vamos colocar alecrim. Eu falo assim, ó, alecrim é a erva de 2025, porque ela fala de alegria. O alecrim traz a alegria. Então, água com alecrim. Eu não sei se vocês têm costume de fazer água saborizada, mas pega um raminho de alecrim, coloca numa garrafinha d'água, não precisa ferver, não precisa fazer o chá, tá? Eu recomendo muito mais a água saborizada, porque ela é mais leve. E quando eu falo dela ser mais leve, é porque o alecrim, ele é altamente estimulante, então ele pode trazer um aumento da pressão arterial. Então a gente tem que usar com muita moderação. Aí o povo diz, eu posso tomar um chá de alecrim? Pode, mas vamos maneirar. Vamos usar um pouquinho de manhã. Não vai tomar um chá de alecrim de noite antes de dormir. Tu não vai dormir, tu vai ficar desperto, tá? Ele traz a expansão, a alegria. Então, anota aí que o alecrim é uma erva muito positiva para a gente utilizar dentro aí de 2025. Não vou nem dizer para vocês, né, que eu já vou estar com meu raminho de alecrim dentro da garrafa d'água amanhã, esperando já para fazer a virada. Quando a gente fala do ramo dentro da garrafa com água, por não fazermos a infusão, por não fazermos a fervura dessa erva, ela fica com um sabor muito mais suave e a intensidade, né, ela é menor. Então, do próprio processo energético ali, a gente tem mais leveza, mais segurança. Então, eu prefiro orientar o meu paciente a trabalhar com alecrim sempre na água saborizada. Giza, eu vou fazer um escalda-pés, eu não consigo essa coisa do banho. Pode fazer um escalda-pés, usa o sal grosso e pode usar o alecrim, tá? O óleo de alecrim também é extremamente benéfico. De novo, repito, com cuidado. Se tu tem algum tipo de alteração com a pressão arterial, usa com moderação. Certo? Entendido a todos? Vamos fazer um processo de visualizar mais possibilidade de ganhos, de vida próspera, de ouro, riqueza se manifestando na nossa vida. Vamos lá? O povo tá ali, ó, só esperando pelo dinheiro. Então, gente, quando eu falo para vocês que acessar, tá, uma nova realidade financeira passa por, primeiro, visualizar, isso acontece no momento em que eu trabalho muito com dinâmicas de meditação, visualização, tá? E uma delas, o povo até já conhece, mas vai ser diferente fazer em casa, né? Que é o toque de Midas. Midas, na mitologia, era o rei que tocava, então, todas as coisas que ele tocava virava ouro. Então, ele tinha, né, esse poder. Então, hoje a gente fala muito daquelas pessoas que têm esse potencial de ação, né? Todo negócio que investe, que trabalha, acaba sempre prosperando, sempre dá muito retorno. Então, é uma energia que eu trouxe já dentro das dinâmicas ali do Instituto, e eu trouxe ela como um grande movimento para o ano de 2025, tá? Então, eu vou dar de presente para vocês essa meditação, esse movimento, para que vocês façam e vocês integrem esse movimento na vida de vocês, tá? Quando eu faço lá no Instituto, ele é um pouco mais demorado, ele é um pouco mais longo. Então, hoje eu vou fazer aqui com vocês de uma forma mais rápida, para que vocês possam lembrar e repetir. Repetir esse processo várias vezes. Porque, assim como eu preciso, quando eu estou com alguma dor, ou quando eu preciso curar algo, isso implica num tratamento, eu tenho que tomar uma medicação dentro de um horário várias vezes, todo o processo terapêutico também é assim. Eu preciso repetir várias vezes.
eu preciso incluir isso como um hábito. Então, fazer essa meditação, né, pedindo o toque de Midas em nossas vidas, também é uma maneira de se medicar, de se tratar, de curar a nossa mente, de colocar para ela o entendimento de que sim, é possível, eu posso manifestar, né, ouro e abundância na minha vida. Certo? Vamos lá? Vou dar para vocês um minutinho só, para respirar fundo e fazer. Tem gente aqui que já está estragando as mãozinhas, ó. Bora lá? Bora lá? Olha, eu já estou aqui, ó. Eu e meu ouro, todinho nas minhas mãos. Porque eu amo essa dinâmica. E a Juma tá aqui, ó. Ela adora o cheiro desse gel. Ela quer para ela, eu acho. Acho que eu vou ter que botar isso aqui na gata, já pensou? A gata toda purpurinada andando pela casa. Toque de Midas também é uma dinâmica que tem na mesa quântica de manifestação aí do dinheiro, da abundância e da prosperidade, que é a mesa do protocolo do DNA milionário. Então, foi lá que tudo começou. Quando eu fiz esse estudo, foi onde eu estudei essa dinâmica e consegui incluir ela dentro dos protocolos. Beleza? Todos prontos? Então, eu preciso, tá? Que vocês estejam. Se não estiverem, depois eu vou falar para vocês como vocês acessam essa aula, mas eu preciso que vocês estejam num ambiente onde vocês não sejam interrompidos, pelo menos aí nos próximos 5 minutinhos, tá? Então, concentrem-se, ó, dá uma olhadinha aí nos lados, faz um sinal aí para a galera que está em casa, dizendo, ó, só preciso de 5 minutos, tá? Eu preciso que vocês fechem os olhos. E nós vamos fazer 3 respirações, lentas e bem profundas. Enche o pulmão, solta o ar bem devagar. Mais uma vez. Enche o pulmão, solta o ar bem devagar. E de olhos fechados, relaxa o corpo. E relaxa a tua mente, não briga com os teus pensamentos nesse momento. Os teus pensamentos, eles vêm e vão. Vai deixando um a um passar. E nesse momento em que o teu pensamento se torna mais solto, eu quero que tu imagine o teu corpo como um corpo de luz. Um corpo leve. Um corpo que flutua sobre o espaço em que tu está nesse momento. Deixa o teu corpo flutuar. Deixa o teu corpo voar. E nesse voo, vai levando o teu corpo cada vez mais alto. Tu está tocando o céu mais alto. Tu está acessando uma outra dimensão. Mais alta. Mais alta. Mais alta. E nessa dimensão onde você está agora, com esse teu corpo de luz, tu percebe que tu está acessando a divina fonte criadora do universo. E diante da divina fonte que tudo criou, repita para você mesmo. Divina fonte criadora, limpe em mim qualquer registro de escassez, de pobreza, de dificuldade com prosperidade e abundância financeira. Divina fonte criadora, limpa qualquer impossibilidade que exista no meu caminho de acessar tudo aquilo que é meu por direito divino. Divina fonte criadora, manifesta em mim agora o toque de Midas,
que transforma em ouro e prosperidade tudo aquilo que alcança. Divina fonte criadora, manifeste em mim o toque de Midas. Divina fonte criadora, manifeste em mim o ouro e a abundância. E o teu corpo de luz começa a se transformar num campo de luz dourada. Todo o teu corpo agora está envolvido em partículas de ouro. Você está flutuando diante da divina fonte criadora e você é um corpo dourado. E esse corpo dourado começa a fazer um voo de regresso. E você começa a voltar. Começa a voltar, começa a voltar, começa a voltar. E nesse momento, agora, você está de novo no mesmo ponto que estava quando alçou o seu primeiro voo. Una suas mãos. E repita. Divina fonte criadora. Em minhas mãos agora, sinto o toque de Midas se manifestar. E vai imaginando as tuas mãos agora se enchendo de partículas de ouro. As tuas mãos agora recebem partículas de ouro. Mais ouro. Mais. Mais. Tuas mãos começam a ficar pesadas de tanto ouro tu estás a segurar. Mais ouro. E o ouro começa a transbordar. Começa a cair. Cai sobre os teus pés. E de novo tu começa a sentir que todo o teu corpo se banha em ouro. E esse ouro representa toda a prosperidade e abundância que são tuas, por direito divino e sagrado. Coloque as mãos no centro do peito e agradeça ao toque de Midas por ter se manifestado e se tornado uma realidade para a tua vida a partir de agora. E bem devagar, abre os teus olhos. Esfrega as mãos, olha para as tuas mãos e mantém esse olhar de manifestação do brilho do ouro nas tuas mãos, no teu corpo. Porque nós temos, sim, toda essa capacidade de manifestação. Nós nascemos, sim, com toda a capacidade de realização. Nós somos seres divinos, nós somos seres perfeitos, nós somos sagrados. E nós temos total capacidade de manifestarmos em nossas vidas tudo aquilo que somos capazes de sonhar. Então, que 2025 traga para vocês tudo aquilo que vocês estão sonhando. Desde ontem, hoje, amanhã. Acreditem nessa energia, acreditem nessa frequência, acreditem nessa realidade, visitem a realidade que vocês querem criar. Os pacientes que estão no grupo de 21 dias de acompanhamento aqui na modalidade, né, de mudança de mentalidade, eu vou entregar para eles agora, terminando a aula, eu vou para lá para o grupo, e eu vou entregar para eles um modelo de manifestação, tá? E a gente precisa utilizar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance. Eu falo muito isso, né? Às vezes eu, inclusive, me cobro, que eu sou uma terapeuta muito severa, muito exigente, muito rígida. Mas eu fico muito triste quando eu vejo muita gente falando sobre o milagre,
o e-book mágico que vai salvar a tua vida e tu vai ficar milionário em 7 dias, porque a gente sabe que isso não é real. Só ficou milionário aquele que vendeu. Porque a gente precisa unir muitas coisas, muitas possibilidades. É uma combinação da tua frequência com a tua mentalidade, com a tua capacidade de realização, com a tua energia, com a tua força, com o teu poder pessoal. E se a gente não investe no olhar para isso, se a gente não investe nesse campo, se a gente não investe nesse caminho, a gente não manifesta. Então, por muito tempo, foi difícil, né, atuar dentro dessa área, ouvindo as pessoas debocharem do trabalho, por conta de muita gente que não leva a sério, né? Então, por isso eu resolvi estudar tanto e trazer tanta coisa, tanta ferramenta diferente. Porque é só quando eu uso muitas ferramentas que eu consigo muitos resultados. Então, mais uma vez a palavra aí para o próximo ano, né? Invista em autoconhecimento. Olha para isso, vocês não vão se arrepender. Certo? Deixa eu só